Quando nós, então, morremos, o corpo morre, nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual. E lá nós vamos encontrar a realidade que vai nos ser consequência da nossa própria vida material. Se nós, evidentemente, não aproveitamos o tempo, se nós não praticamos o bem, se nós malbaratamos as oportunidades concedidas, se nós nos desviamos do caminho certo, nós não fomos pessoas caridosas, nós vamos encontrar do outro lado as consequências do que nós fizemos de errado ou deixamos de fazer de bem. E aí, evidentemente, nós nos sintonizaremos com um processo de afinidade com aqueles que nos são simpáticos. E aí, como nós nunca estamos sozinhos, nós vamos para uma região que é muito mais um processo mental, íntimo, psíquico, de um estado às vezes de dor, de sofrimento, em que nós vamos como se fôssemos purgar as dívidas, os nossos erros, num momento de dor e de sofrimento que a gente precisa atravessar. André Luiz narra isso com muita clareza, porque ele foi considerado inclusive suicida. E ele não esperava, não acreditava, porque ele lutou pela vida. Só que ele teve alguns abusos, abuso da alimentação, né, o excessivo uso das energias enérgicas de uma maneira desequilibrada. Então, o abuso da bebida, então ele chega de lá, mesmo como sendo um suicida inconsciente ou indireto, ele é um suicida. E aí vai ter as consequências, vão ter aqueles que vão estar cobrando, aqueles que estão no estágio inferior também, localizados nessa região, até num ambiente mais psíquico, que atrai esses espíritos dessa natureza. Aí você tem dor, tem sofrimento, passa por necessidades, tem a impressão de que a barba cresce, você sente fome, sente frio, sente as necessidades fisiológicas, tudo como uma aparência, uma repercussão ainda do corpo físico, porque aquilo é muito claro, é muito patente, porque o espírito ainda está muito vinculado às próprias questões físicas. Ele não conseguiu se desprender de fato da vida material. Então, o umbral nada mais é do que essa região de purgação, temporária, porque não é eterna, até que o espírito, ele resolva sair daquela situação por um merecimento próprio, e ele recebe a intercessão. André Luiz narra, ele foi ajudado sempre pela mãezinha querida, ele nunca percebia a presença da mãe, mas a mãe sempre estava ao redor, e ela pede, por um processo de intercessão, a ajuda de um ministro, o ministro Clarencio, vai então, busca André Luiz. Quando ele enxerga, porque ele faz uma oração. Por isso que a gente vê como é importante orar. Orar abre os nossos canais mentais, estejamos aqui na vida física ou na vida espiritual, para nós podermos nos sintonizar com o que é bom, com o que é verdadeiro, com o que é útil, e aí a gente se sente protegido, se sente em condições de receber essa ajuda. Foi aí que André Luiz recebeu ajuda, né? E aí ele foi resgatado, então, para a colônia Nosso Lar. Você citou Nosso Lar como uma colônia espiritual, mas existe só a colônia espiritual de Nosso Lar ou existem diversas pelo mundo afora? Existem infinitas. Assim como nós temos aqui as nossas cidades na Terra, nós temos hoje cerca de 200 países no planeta, não é? Temos em torno de 7 bilhões de habitantes, já alcançamos essa meta. Veja, é interessante esse marco. No plano espiritual, a gente tem toda uma sociedade que funciona ativamente, dinamicamente, com os seus interesses, com os seus afazeres, com as suas profissões, com as suas preparações. Tudo é desenvolvido, tudo é trabalhado, nada é em termos de ficar parado, de não ter que fazer a beatitude contemplativa num céu imaginário, ou o sofrimento eterno no inferno também, isso não existe. O que existe é trabalho, é aprendizado, é estudo, é felicidade, mas também existe sofrimento. Então nós temos essas colônias, que são colônias intermediárias de aprendizado, como é o caso do Nosso Lar, existem infinitas outras, porque o Nosso Lar, por exemplo, ele está entre a própria crosta terrestre e o plano superior. Então ele faz como se uma intermediação. Até na organização de Nosso Lar, a gente aprende lendo esta obra Nosso Lar, que virou filme, como você citou, um filme que teve mais de 4 milhões de espectadores aqui no Brasil. A gente vê a questão dos ministérios. Então há um ministério que é da União Divina que tem a conexão com o plano superior.
ou seja, há mundos mais, né, esferas superiores. E há outros ministérios que estão mais conectados às regiões inferiores, já com um ponto de contato com o umbral, por exemplo. Existe no mundo espiritual as chamadas zonas umbralinas, as regiões abismais ou os abismos, as regiões trevosas ou as trevas, e existem as esferas de transição, colônias espirituais como o nosso lar, e existem os mundos que são mais elevados, mais superiores, e outros que já são até celestes, ou seja, mundos já destinados mesmo a uma evolução muito maior e até inimaginável do que a gente possa pretender aqui na Terra. Então a gente viu lá no filme Nosso Lar, aquele lugar escuro, onde os espíritos passando por momentos ruins, enfim. Fala um pouquinho sobre isso, Geraldo. Na concepção tradicional da religião, nós temos aquela ideia do céu, do inferno, e para aliviar um pouquinho o purgatório, não é? O céu seria o estado, né, de uma beatitude, de uma salvação, o inferno seria uma condenação eterna e o purgatório seria esse estágio intermediário para ver se o indivíduo, afinal de contas, vai ser salvo ou se ele vai ser condenado. Na concepção espírita, que é muito interessante, todas as religiões cristãs, elas são espiritualistas, ou seja, acreditam na imortalidade da alma ou do espírito e acreditam no mundo dos espíritos, seja o nome que se dê, mas acredita que há uma vida depois da morte, e se há uma vida depois da morte, evidentemente, há um mundo que abriga essas almas. A grande diferença entre uma religião e outra é como fica esta alma ou este espírito depois da morte. Para onde é que ele vai, o que é que faz ou não faz. Então nós temos as concepções distintas que formam as diferentes religiões. Na concepção espírita, que a gente gostaria de apresentar ao amigo telespectador, é exatamente a de que nós encontramos do outro lado da vida a consequência natural do que nós fizemos ou do que nós somos durante a nossa encarnação física, a nossa existência material. Que a morte não é um passe mágico que vai nos transformar em anjos ou demônios só porque nós morremos. Na verdade, nós continuamos sendo quem nós somos. Por isso que um dos princípios fundamentais do Espiritismo é exatamente a existência do espírito, a sobrevivência desse espírito após a chamada morte e a conservação da individualidade do espírito após a morte. Ou seja, nós continuamos sendo quem nós somos. Nós não deixamos de ser quem nós somos. Evidentemente, sem um corpo físico, mas a essência, os costumes, a cultura, a organização em termos de conhecimento, de comportamentos, tudo isso a gente leva conosco. Só que do outro lado a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla e gradativa. O que acontece? Quando nós, então, morremos, o corpo morre, nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual. E lá nós vamos encontrar a realidade que vai nos ser consequência da nossa própria vida material. Se nós, evidentemente, não aproveitamos o tempo, se nós não praticamos o bem, se nós malbaratamos as oportunidades concedidas, se nós nos desviamos do caminho certo, nós não fomos pessoas caridosas, nós vamos encontrar do outro lado as consequências do que nós fizemos de errado ou deixamos de fazer de bem. E aí, evidentemente, nós nos sintonizaremos com um processo de afinidade com aqueles que nos são simpáticos. E aí, como nós nunca estamos sozinhos, nós vamos para uma região que é muito mais um processo mental, íntimo, psíquico, de um estado às vezes de dor, de sofrimento, em que nós vamos como se fôssemos purgar as dívidas, os nossos erros, num momento de dor e de sofrimento que a gente precisa atravessar. André Luiz narra isso com muita clareza, porque ele foi considerado inclusive suicida. E ele não esperava, não acreditava, porque ele lutou pela vida. Só que ele teve alguns abusos, abuso da alimentação, né, o excessivo uso das energias enérgicas de uma maneira desequilibrada. Então, o abuso da bebida. Então, ele chega de lá, mesmo como sendo um suicida inconsciente ou indireto, ele é um suicida. E aí vai ter as consequências, vão ter aqueles que vão estar cobrando, aqueles que estão no estágio inferior também, localizados nessa região
até num ambiente mais psíquico que atrai esses espíritos dessa natureza. Aí você tem dor, tem sofrimento, passa por necessidades, tem a impressão de que a barba cresce, você sente fome, sente frio, sente as necessidades fisiológicas, tudo como uma aparência, uma repercussão ainda do corpo físico, porque aquilo é muito claro, é muito patente, porque o espírito ainda está muito vinculado às próprias questões físicas. Ele não conseguiu se desprender de fato da vida material. Então, o umbral nada mais é do que essa região de purgação, temporária, porque não é eterna, até que o espírito, ele resolva sair daquela situação por um merecimento próprio, e ele recebe a intercessão. André Luiz narra, ele foi ajudado sempre pela mãezinha querida, ele nunca percebia a presença da mãe, mas a mãe sempre estava ao redor. E ela pede, por um processo de intercessão, a ajuda de um ministro, o ministro Clarencio, vai então, busca André Luiz. Quando ele enxerga, porque ele faz uma oração. Por isso que a gente vê como é importante orar. Orar abre os nossos canais mentais, estejamos aqui na vida física ou na vida espiritual, para nós podermos nos sintonizar com o que é bom, com o que é verdadeiro, com o que é útil, e aí a gente se sente protegido, se sente em condições de receber essa ajuda. Foi aí que André Luiz recebeu ajuda, né? E aí ele foi resgatado então para a colônia Nosso Lar.